Bom, como eu estava dizendo para vocês, a gente estudou a parte geral de direito do trabalho e estudamos, princípios, fontes do direito do trabalho, os requisitos da relação de emprego, como diferenciar a relação de emprego das relações de trabalho, lato sensu. Estudamos os elementos essenciais do contrato de emprego e começamos a estudar as partes do contrato de emprego. A gente viu que o contrato de emprego é um contrato bilateral, então eu tenho duas partes, eu tenho o empregado e eu tenho o empregador. Então, o empregador, ele está no polo da relação de emprego, ele faz parte da relação de emprego. E nessa aula de hoje a gente vai estudar, portanto, o empregador, tá? A sucessão de empregadores, o sócio retirante, o grupo econômico e os equiparados a empregadores. Então vamos começar pelos empregadores, tá certo? Na CLT, a gente viu que o conceito de empregado, ele está no artigo 3º. E o conceito de empregador, por sua vez, ele está no artigo 2º da CLT. E nesse artigo 2º da CLT, ele vai dizer para a gente o seguinte, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, a gente percebe que para a CLT, ela não faz distinção de empresa e de empregador. É como se fosse tudo uma coisa só. Mas na doutrina, os doutrinadores se encarregaram de fazer essa distinção, distinguir a empresa do empregador. E para a doutrina, ela traz a empresa como um objeto de direitos, ou seja, é uma universalidade de bens materiais e imateriais, utilizada pelo empresário para a circulação de bens e serviços. Então, eu falo que é uma universalidade de bens materiais e imateriais. Por quê? Porque eu tenho patrimônio material da empresa, mas eu tenho patrimônio imaterial, por exemplo, o nome da empresa, a reputação da empresa, aquela base de clientes da empresa. Já o empresário, ele seria, portanto, sujeito de direito. Então, ele é pessoa física ou jurídica que vai utilizar e dirigir a força de trabalho dos seus empregados, ok? Então, o empresário, veja que o empresário ele pode ser pessoa física ou jurídica. Já o empregado, nós vimos que vai ser sempre uma pessoa física, mas o empresário, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? E é ele que vai, portanto, dirigir, aquela força de trabalho dos seus empregados. E quando a gente fala de empregador, existe uma consequência, muito importante no direito do trabalho, que são os poderes do empregador. A gente vai estudar mais adiante os poderes desse empregador, porque a gente viu que na relação de emprego, ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador, possuem direitos e obrigações que são recíprocas, O empregado, ele não só tem direito, ele também tem obrigações, e o empregador não só tem obrigações, ele também tem direitos. Então, a gente vai estudar mais adiante os poderes do empregador. E temos a hipótese de sucessão de empregadores ou novação subjetiva. O que é isso? Significa, e a gente já estudou isso em aulas anteriores, significa que mudanças que pode haver, mudanças na propriedade ou na natureza jurídica da empresa, sem afetar os contratos de empregos vigentes. Então, quando acontecem essas mudanças, a gente pode falar que estamos diante, de uma sucessão de empregadores ou de uma novação subjetiva. E o fundamento para isso a gente encontra nos artigos 10 e 448 da CLT, que vai dizer para a gente justamente isso, que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos seus empregados. E o 448, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Isso significa que, claro, né, isso aqui a gente se aplica para aqueles empregados que já tinham sido contratados, já estavam na relação de emprego e permaneceram após essas alterações, tá certo? Então, imagine, né, quando o Itaú e o Unibanco, né, eles se juntaram e ali você tem o quê? Aqueles empregados que já estavam ou no Itaú ou no Unibanco e continuaram, para eles é como se nada tivesse acontecido. Ele mantém todos os direitos adquiridos, tá certo? Uma empresa foi vendida por outra, né? Para outra, e a outra deu continuidade àquelas atividades, continuou no mesmo ramo, continuou com os mesmos empregados. Então, para os empregados, nada acontece, tá? Só que esse princípio e aí isso, né, é o que caracteriza o princípio da despersonalização da figura do empregador, tá? E é por isso que a gente tem essa possibilidade que está no artigo 10 e 448 da CLT. Mas, lembre-se, com relação ao empregado, aí o contrato de emprego, ele é personalíssimo, tá? Eu não posso ter alterações no polo do empregado, eu posso ter no empregador, face o princípio da despersonalização da pessoa do empregador, tá certo? E quais são os efeitos dessa sucessão, quando há essas alterações? Veja, para os efeitos dessa sucessão, tá certo? Vai ser transferência de créditos e débitos trabalhistas, tá? Passados, presentes e futuros, do sucedido para o sucessor. Então, o sucessor, ele vai assumir tudo, né? O ônus e o bônus daquela empresa que foi sucedida. E para os empregados, tá? Não vai ter nenhuma alteração. O empregado, ele vai ficar vinculado à empresa, né? E não à pessoa física, né? Do empregador. Então, para ele não vai ser afetado, né? E para o sucessor, para a empresa, né? Ao realizar essa sucessão, ela vai, como eu disse a vocês, ela vai assumir o ônus e o bônus, né? Passado, presente e futuro. Marcela, pode haver uma cláusula de não responsabilização, né? Uma empresa, ela vai suceder outra e ela pode colocar numa cláusula contratual que não se responsabiliza pelos débitos passados, né? Não pode. Se tiver, essa cláusula vai ser considerada nula, tá? Então, outra questão também importante é a sucessão e a responsabilidade do sócio que se retira. A gente viu que a empresa, né, sucessora, ela assume o ônus e o bônus, né, do passado, do presente e do futuro. E esse sócio que se retira, tá certo? Ele responde, tá? Responde parcialmente. De que forma? Esse sócio, a gente vai aplicar uma restrição temporal, tá? E aplicar uma ordem de responsabilidade. Então, é o seguinte, do ponto de vista temporal, ele vai responder, esse sócio que se retirou de uma sociedade, tá? Ele vai responder pelo período que figurou como sócio, tá certo? Em ações trabalhistas que forem averbadas em até 2 anos após a saída dele. E essa saída dele precisa ser averbada, né? Averbada lá no cartório, no contrato social da empresa. Então, a partir daquela data que ele formalizou a saída dele da sociedade, ele passa ainda 2 anos podendo, tá certo? Responder pelas obrigações trabalhistas, tributárias daquela empresa que ele fez parte, ok? Mas somente, né, relativa aos direitos em que ele figurou como sócio. Mas, né, como eu disse a vocês, ele pode responder. Por quê? Porque se for o caso de ter que responder, vai haver a observação de uma ordem, né, a ordem de preferência aqui. Porque ele responde, mas ele responde de forma subsidiária. Primeiro, né, vai ser acionada a empresa devedora, a empresa sucessora, digamos assim.
Depois, né, se for o caso, os sócios atuais dessa empresa. E só se não for suficiente é que alcança o sócio retirante, tá? Então, ele fica responsável ainda temporariamente, né, por esses 2 anos, e vai responder por esse período somente que ele figurou como sócio, mas observando, né, essa ordem de preferência. Primeiro, busca-se alcançar a empresa devedora, depois os sócios atuais e só em seguida o sócio retirante. Então, o que eu tenho aqui é uma responsabilidade subsidiária, tá? Não confundam. Eu não tenho responsabilidade solidária do sócio retirante. Eu tenho, como regra geral, uma responsabilidade subsidiária. Primeiro, a empresa devedora. Segundo, os sócios atuais. Terceiro, os sócios retirantes. Exatamente, o sócio retirante, tá bom? Mas existe uma possibilidade dele responder de forma solidária, ou seja, ser acionado de imediato, sem respeitar essa ordem de preferência, que é quando for provada fraude, quando provada que aquela saída dele da empresa ocorreu para fraudar, né, para lesar, para tentar burlar ali o pagamento daquelas obrigações trabalhistas, ok? Então, o sócio que entra, portanto, né? Eu falei do sócio que sai e agora eu vou falar do sócio que entra, tá? O sócio que entra, eu não tenho o limite temporal. Ele responde pelas obrigações passadas, presentes e futuras. Ah, mas eu ainda não era sócio da empresa. A partir do momento que você se torna sócio, você passa a responder pelas obrigações passadas, presentes e futuras, ok? E a ordem de responsabilidade, ao contrário do sócio que sai, o sócio que entra responde solidariamente, tá? Com o sócio retirante, quando houver fraude, ok? Bom, e qual é o requisito para que se configure, né, a sucessão aqui? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? E vou vender o maquinário da minha empresa, né? Isso significa que houve uma sucessão, que houve mudança da propriedade, alguma coisa desse tipo, né? Ou não? Veja, a alienação de bens, né, individuais, assim, isolados, ela não vai configurar uma sucessão. O que configura a sucessão é transferência de unidade econômico-jurídica, ou seja, transferir uma universalidade, né? Ou uma filial, um estabelecimento, uma agência, aí se configura. Mas bens singulares, não, tá? Ah, vou vender uma máquina, vou vender um maquinário desse setor. Não significa que aquela pessoa que está comprando, né, passou a ser considerado, né, como se fosse uma empresa sucessora. Não. Os bens, né, se você alienar bens isolados, coisas singulares, não. Você precisa alienar, né, uma universalidade, uma unidade econômico-jurídica, ok? Precisa haver continuidade da prestação laborativa, tá? Então, quando um banco, né? Um banco, ele vai lá e compra o outro banco, vai continuar naquela atividade bancária. Aqueles empregados, eles vão continuar na mesma atividade. Ah, se eu só comprei o estabelecimento, né? Comprei lá um estabelecimento, tinha uma padaria, comprei um estabelecimento onde funcionava, por exemplo, uma loja de artigos de festa, né? Mas eu fui lá e comprei aquele estabelecimento. Mas eu vou, né? Acabou ali aquela venda de artigos de festas e vou abrir outra padaria. Veja, eu não dei continuidade à prestação laborativa que existia antes, né? Naquele estabelecimento. Então, não vai configurar. É diferente. Ah, eu tenho uma padaria e vou comprar outra padaria, né? E quero continuar com os mesmos funcionários, vou apenas mudar o nome, o CNPJ. Então, eu dei continuidade. Eu não só comprei, né, uma universalidade ali de bens, eu não só teve uma transferência econômica jurídica,
daquela unidade, mas eu dei continuidade à atividade que já existia, né? Ou seja, dei continuidade, eu abri outra padaria, eu continuei com os funcionários, né? Ou aquele que produziu o pão continuou produzindo, sendo que agora para um outro CNPJ, aquela que ficava no caixa continuou, que ficava no balcão continuou. Aí sim eu posso falar, né, de sucessão, ok? Existem algumas situações em que não se considera, né, a ocorrência de sucessão. Uma delas é no caso do empregador doméstico, tá? Eles são regidos por uma lei específica, então a legislação estabelece que não se fala em sucessão de empregador doméstico, ok? Não tem sucessão, tá? Empregador pessoa física, empresário individual, né? Ou empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma EIRELI, ok? Falência da empresa, então também não há sucessão nos casos de falência. Aquisição de bens, né? Em asta pública, que é um ato processual que se vendem bens penhorados judicialmente, não há. Recuperação judicial de empresa e desmembramento de municípios, tá? Essas são situações em que não vai ocorrer sucessão. E quais são os princípios aplicáveis à sucessão? Coloquei aqui no material de vocês, mas vários deles a gente já estudou, tá? Primeiro, né, o princípio da despersonalização do empregador. Então, o contrato, né, lembra lá, os requisitos da relação de emprego, né, quando a gente estudou, a gente viu que é requisito da relação de emprego a pessoalidade com relação ao empregado, tá? Então, essa pessoalidade, o contrato de emprego, ele é personalíssimo somente com relação à pessoa do empregado e não à pessoa do empregador, ok? Então, aqui, como princípio da sucessão, eu tenho a despersonalização da figura do empregador. Por quê? Porque a gente acabou de ver que pode ter mudanças na natureza jurídica ou na propriedade da empresa sem afetar os contratos de trabalho vigentes, ok? Então, eu até coloquei aqui no material uma passagem, né, do livro de Maurício Goldinho Delgado, que ele diz o seguinte: a característica da despersonalização da figura do empregador consiste na circunstância de autorizar a ordem justo-trabalhista a plena modificação do sujeito passivo da relação de emprego, que é o empregador, ok? Um outro princípio é o da continuidade das relações de emprego, né? Então, eu devo buscar, né, preservar as relações de emprego, devo incentivar e preservar a continuidade da relação de emprego. Tem o princípio da intangibilidade contratual, que a gente também já estudou, tá? Que corresponde à manutenção integral das cláusulas do contrato de trabalho, apesar da transferência da titularidade do negócio ou da alteração da natureza jurídica daquela empresa, tá? Então, imagine que quando houve essa sucessão, você tinha lá um empregado que tinha, sei lá, um exemplo simples, tá? Vamos supor, férias, né? Você tem ali o período aquisitivo de férias, você trabalha 12 meses para, né, surgir aí o período concessivo das férias, que são, depois que você completa o período aquisitivo, o seu empregador tem 12 meses para conceder as férias. Imagine que antes, né, dessa sucessão, você tinha lá um empregado que estava com 11 meses de trabalho, ou seja, só faltava um mês para ele completar o período aquisitivo das férias. Aí houve a sucessão. Não vai zerar, né? Esse empregado, ele não vai, vou ter que voltar e começar a trabalhar de novo 12 meses para só então tirar férias. Não, porque para ele é como se nada tivesse acontecido. Então vai continuar faltando um mês para ele completar o período aquisitivo de férias, tá?
Então eu não mexo ali nos direitos adquiridos. Ele recebeu um aumento, né? Eu tenho que garantir a irredutibilidade salarial. Não posso regredir, tá? Exceto nas hipóteses que a própria Constituição permite, né? Por acordo ou convenção coletiva de trabalho. E o princípio da alteridade a gente também já estudou, né? Que significa que os riscos da atividade pertencem à pessoa do empregador, ok? Inclusive no artigo 2º da CLT, vocês vão encontrar, né, justamente isso, quando diz assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ou seja, fica claro na CLT que os riscos devem ser suportados pela empresa. O empregado ele pode até participar dos lucros, mas não pode participar dos prejuízos, das perdas, tá certo? Isso é o princípio da alteridade. E eu tenho também, pessoal, os equiparados a empregadores, tá certo? Os equiparados a empregadores vocês encontram no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT. Esse parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, equiparam-se a empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, a gente percebe que a finalidade lucrativa, né, ela não é elemento fático jurídico necessário para caracterizar a figura do empregador. O empregador, ele pode ter finalidade econômica ou não, tá? Aqui na CLT. E é por isso que você pode ter instituições sem fins lucrativos com empregados seletistas. Você pode ter nessa instituição sem fins lucrativos trabalhadores voluntários, mas você pode ter também empregados seletistas, regidos pela CLT, mão de obra assalariada. Então, por exemplo, aqui em Caruaru, a gente tem o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, que é o ICIA. E é uma instituição, né, filantrópica, é uma instituição sem finalidade lucrativa, que recebe doações da sociedade, né, do governo. E lá no ICIA você encontra muitas pessoas que trabalham voluntariamente, tá? Na área de saúde, de assistência social, de orientação jurídica, de recreação com as crianças. Mas você vai encontrar também empregados, você vai encontrar pessoas que estão lá, né, que cumprem horário, que recebem o salário no final do mês. Então, ter finalidade lucrativa não é requisito essencial para se configurar uma relação de emprego, para se caracterizar uma dessas pessoas como empregador, tá? Então, eu tenho aqui a figura do equiparado a empregador. Profissionais liberais, né? Por exemplo, eu sou advogada, sou uma profissional liberal, trabalho por conta própria, eu posso contratar uma secretária para o meu escritório e essa secretária, né, eu vou ser considerada equiparada à empregadora. Ela vai ter todos os direitos trabalhistas e eu todas as obrigações, ok? E temos também, pessoal, o grupo econômico, tá? Veja, o grupo econômico, ele está no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. E nesse parágrafo 2º, a gente vai ter o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Então, veja que consequência jurídica importante eu tenho aqui no grupo econômico. No grupo econômico, eu não estou tratando de uma filial somente. Eu estou tratando de empresas, né? Cada uma tem personalidade jurídica própria, cada um tem um CNPJ próprio, pode ter nomes, né, distintos, e elas vão formar um grupo econômico. E ao formarem um grupo econômico, elas passam a responder solidariamente entre elas. Não importa se o empregado foi, né? Vamos supor que no grupo econômico eu tenho a empresa A, B, C e D. Não importa se aquele empregado foi contratado pela empresa A, né? Se ele demandar na justiça, ele pode demandar contra todas as empresas do grupo. Ah, mas a C, a D, né? A B não usufruiu daquela mão de obra. Não importa. A CLT diz que todos respondem solidariamente. Ela nem fala em subsidiariamente. Ah, primeiro atinge ali os bens da empresa A. Se não for suficiente, é que passa para as outras. Não. O legislador fala em responsabilidade solidária. Todos respondem ao mesmo tempo, sem benefício de ordem. Tá? E percebam que eu posso ter um grupo econômico vertical ou hierarquizado, né? Ou seja, em que eu tenho uma empresa que vai dirigir, controlar ou administrar outras. E eu posso ter um grupo econômico horizontal ou não hierarquizado. Todas estão numa situação de igualdade, não tem uma que domina as outras. Todas estão ali numa situação de igualdade. Ok? E veja, no parágrafo 3º do artigo 2º eu tenho não caracteriza o grupo econômico. Então veja, no parágrafo 2º ele fala do que caracteriza. E no parágrafo 3º ele fala do que não caracteriza o grupo econômico e, consequentemente, não gera responsabilidade solidária nem subsidiária. Veja, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, tá? Não é porque eu sou sócia, né, de mais de uma empresa que necessariamente todas as empresas vão formar um grupo econômico, não. Tá? Imagina, eu faço uma sociedade, né? Minha irmã tem uma fábrica de roupas e eu vou lá e proponho uma sociedade. Vamos fazer a sociedade? Vamos, né? Fechei lá, entrei no contrato social. Tô como sócia. E aí, minha amiga tem uma loja de móveis planejados e eu decido fazer a sociedade com ela também. Entro lá no contrato social da empresa de móveis planejados. Mas, né, a minha irmã lá da empresa de confecção, ela nem conhece, ela não tem nenhuma ligação, né? A empresa de roupa não tem nenhuma ligação com a empresa de móveis, né? Elas não têm nenhuma atuação conjunta. Então, só porque eu sou sócia de duas empresas, não significa que elas formam um grupo econômico. O que é que precisa haver para formar um grupo econômico? Comunhão de interesse, atuação integrada, tá certo? Por exemplo, você tem, né, uma empresa que, um exemplo, aqui pertinho da gente, a gente tem a Itapemirim, né? A Itapemirim tem uma empresa de ônibus, criou agora uma empresa de viação aérea, tem outra empresa, né, que tem um outro nome, que trabalha fazendo entregas e fazendo outra rota, e acaba que, por exemplo, na rodoviária, se você chegar ali na rodoviária, você vai ver que em um guichê vende passagem, vende bilhetes para duas empresas diferentes. Que o fiscal de ônibus, ele fiscaliza os ônibus da empresa, né? Por exemplo, da Itapemirim e da outra empresa, né? Que eu não me lembro o nome agora. O motorista, às vezes ele faz rodízio, uma hora ele dirige os ônibus de uma empresa, outra hora dirige o outro. A empresa da aviação aérea, né? O controle, né, financeiro é feito tudo no mesmo centro, com os mesmos profissionais.
Às vezes, né, há também esse rodízio do gerente, por exemplo, né? Tem um gerente em comum que vai atuar, né, na empresa de viação, na empresa de ônibus, na empresa de entregas. Então, veja, eu tenho CNPJs diferentes, mas essas empresas, elas atuam em conjunto, tá certo? Então, elas formaram um grupo econômico. Se eu tiver que demandar um empregado, né, em uma empresa, eu posso demandar contra todas do grupo, para garantir a minha execução, garantir que lá na frente, quando eu tiver que receber, quem tiver dinheiro vai me pagar, independentemente para quem eu prestei o serviço. Então, a principal consequência de se reconhecer o grupo econômico é a responsabilidade solidária, tá? E percebam, depois da reforma, eu posso ter grupo econômico vertical ou hierarquizado, em que eu tenho uma empresa que vai dirigir, controlar, administrar outras, mas eu posso também ter grupo econômico horizontal, não hierarquizado. Eu tenho uma situação de igualdade, todas atuam em conjunto, todas têm, né, decidem com o mesmo peso, não tem uma controlando a outra, tá? Independentemente se ele for vertical ou horizontal, vai haver a responsabilidade solidária. Por quê? Porque se presume o fluxo de patrimônio entre elas. E isso tem na súmula 129 do TST, que diz, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste contrário. Por exemplo, você tem as organizações Globo, você tem ali empresa de televisão, empresa de rádio, empresa de, sei lá, redes sociais, que administra redes sociais, produz conteúdo eletrônico, revista, enfim. Se uma pessoa é contratada, né, para a TV, né, trabalhar 8 horas diárias, e aí trabalha ali num complexo que tem várias empresas do grupo econômico Globo, né, nem sei se é Globo, se é Roberto Marinho, não sei, mas trabalha ali. E acaba que ela, dentro dessa jornada de trabalho dela de 8 horas, né, ela divide, ela trabalha 4 horas direcionada para TV e 4 horas relacionadas para a empresa de rádio, tá? Isso não significa que ela tem que ter 2 contratos distintos, não forma 2 vínculos distintos. Eu tenho um único vínculo e posso prestar serviço a outras empresas, tá? Aqui no material eu coloquei os pressupostos para a formação do grupo econômico. Então, quais são esses pressupostos, né? Eu preciso ter aglutinação de pessoas com personalidades jurídicas distintas, tá? E outra, o grupo econômico, pessoal, ele pode existir somente de fato. Eu não preciso ter um documento específico dizendo que aquelas empresas formaram um grupo econômico. Por exemplo, formaram uma holding, né, no direito empresarial. Eu formalizei, eu coloquei ali todas as empresas que faziam parte daquele grupo econômico. Não, para fins do direito do trabalho, para fins de responder solidariamente, o grupo econômico ele pode existir somente de fato, desde que eu prove que eu tenho ali várias empresas atuando, né, com interesse comum, né, com atuação integrada. Então, eu preciso ter aglutinação de pessoas com personalidades jurídicas distintas e a formação do grupo independe de formalização jurídica específica. Ele pode existir somente de fato, ok? Lembra lá, princípio da primazia da realidade. O que importa é a realidade dos fatos. Eles precisam explorar uma atividade econômica. Não precisa desenvolver a mesma atividade, mas precisa que essa atividade tenha finalidade econômica. É por isso que eu não tenho grupo econômico de empregadores domésticos, né? Porque o trabalho doméstico, né? A relação de emprego doméstico, ela não tem finalidade lucrativa. No grupo econômico, necessariamente precisa ter finalidade lucrativa. Por isso que eu não posso ter grupo econômico de instituições filantrópicas.
tá? Eu preciso ter comunhão de interesses, ok? E lembrar que, por isso que a mera identidade de sócios não configura grupo econômico. Eu preciso ter comunhão de interesses entre as empresas. Algumas observações, tá? Os profissionais liberais, eles desenvolvem atividades econômicas, mas a CLT, ao classificá-los como equiparados a empregadores, exclui do grupo econômico. Então, não vai ter grupo econômico entre profissionais liberais. Sociedades de economia mista são entes estatais, mas podem formar grupo econômico, porque elas estão exercendo uma atividade privada sujeita às regras de direito privado, tá certo? Inclusive as regras do direito do trabalho. Franquias, né? O entendimento majoritário é de que não há solidariedade, tá? Porque, em regra, não são os mesmos administradores, não são os mesmos sócios. O que você tem ali é o uso comum da marca, do know-how. Então, o entendimento majoritário aqui não vai haver, né, grupo econômico. Depois da reforma trabalhista, houve uma alteração na legislação e acabou gerando uma certa dúvida se, depois da reforma, eu continuo dentro do grupo econômico, tendo uma solidariedade ativa e passiva, né? Ou seja, eu posso me beneficiar, né, do grupo econômico. Por exemplo, um empregado de uma determinada empresa pode prestar serviço para outras empresas sem formar um novo vínculo, ou eu só vou responder pelas obrigações, né? Por quê? Veja, o parágrafo 2º do artigo 2º, antes da reforma, ele dizia, né, que seriam responsáveis solidariamente para efeitos da relação de emprego, de forma geral. Então, se entendia que, né, era o ônus e o bônus. Eu podia ter a vantagem. Depois da reforma, ele limitou e disse: serão responsáveis solidariamente pelas obrigações, né, da relação de emprego. Então, essa nova nomenclatura, pelas obrigações da relação de emprego, significa que as pessoas do grupo econômico só podem agora responder, né, pelo ônus, elas não podem mais se beneficiar entre si da utilização dos empregados, né? Ficou essa dúvida com a reforma, tá? E a gente tem uma divisão, né, na doutrina. Por exemplo, eu identifiquei que alguns autores que defendem o fim da responsabilidade ativa, né, que deu uma interpretação literal ao dispositivo legal, Amaury Mascaro Nascimento, Carlos Henrique Bezerra Leite, Wólia Bonfim. Já outros autores que defendem a permanência, né, da responsabilidade ativa e passiva, ou seja, o ônus e o bônus, né? Eu tenho Arnaldo Susequinde e Otávio Bueno Magano. Então, são exemplos, a gente tem essa divergência. Vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar, tá certo? Então, pessoal, aqui, né, nessa aula, o objetivo era a gente abordar essas características gerais, tá, do empregado, dos equiparados a empregar, abordar as características gerais do empregador, dos equiparados a empregadores, do grupo econômico, abordar a questão da sucessão de empregadores ou novação subjetiva e abordar também o sócio retirante, ok? Nas próximas aulas a gente vai passar a estudar os poderes do empregador.